Fala galera, beleza? E nesse vídeo eu vou falar de novo sobre Fata Morgana. Fata Morgana, Fata Morgana, Fata Morgana, Fata Morgana. Eu já expliquei algumas vezes aqui, pessoal, Fata Morgana nada mais é do que uma miragem simples, tá? Só que invertida, só que invertida, só que invertida. O que acontece? O canal Além da Nuvem, do meu amigo Márcio, ele fez um vídeo, resumindo logo, né? Apresentando essa imagem aqui. E o que acontece? Parece que o rapaz que fez essa imagem, ele estava a 135 quilômetros dessa cidade aqui, tá? E isso seria impossível no globo, que teria ali uma queda de mais de 1000 metros, tá? A inclinação um pouco mais de 1 grau, mas uma queda assim muito grande mesmo, mais de 1000 metros é muita coisa. Só que o que acontece? A própria reportagem fala ali que é Fata Morgana, é uma miragem, ou seja, ele tá vendo, o rapaz que fez aquela imagem ali tá vendo a reflexão daquela cidade numa camada de ar um pouquinho acima. Isso é simples, isso é comum, tá? Isso é muito comum de acontecer, só que invertida, invertida. Não é um fenômeno raro isso não acontece só em lugares extremos, frios demais, como no Ártico e lá na Antártida. Não, isso acontece em qualquer lugar. Só que é muito mais comum acontecer no Ártico ou na Antártida. Por quê? Porque a gente sempre tem aquela camada de ar mais fria embaixo e a quente um pouquinho acima. Não preciso nem falar o porquê, né? Então, logicamente que a luz que está vindo de baixo vai refletir, vai sofrer refração até chegar num ângulo favorável para refletir e as pessoas conseguirem ver essa reflexão da luz numa camada acima. Simples assim, tá? Isso é uma miragem, certo? Por exemplo, isso aqui, ó. Eles falam que isso aqui é uma Fata Morgana. Não sei se dá para ver legal aí. O que acontece? A Fata Morgana, cara, ela é uma miragem superior. Você tem sempre miragem superior e miragem inferior. A miragem superior, a Fata Morgana, ela inverte a imagem. Então, quando você pega aquele exemplo daquela cidade de Chicago, que foi vista a 90 quilômetros de distância, eles falaram que era uma Fata Morgana, né? Só que a Fata Morgana, ela é uma miragem superior, mas ela inverte. Então, você teria que ver a cidade de cabeça para baixo. E isso aqui, por exemplo, esse barquinho aqui, isso aqui não é uma Fata Morgana, porque isso aqui é um espelhamento, porque a enganação aqui, que nessa imagem aqui, essa imagem não se elevou, ela não saiu atrás de uma curvatura e se ergueu, como foi o caso ali daquela alegação que o rapaz ali do Sistemático alegou no último vídeo aí, da cidade de Milwaukee, né, que ele está alegando, ele está dizendo que a cidade subiu 1000 metros, né, uma loucura. É como se fosse a situação desse barquinho aqui. Esse barquinho aqui, ele não se elevou. A verdade é que é o seguinte, que a linha do horizonte é que está enganando. Eles usam a posição da linha do horizonte é que te causa uma sensação de que ele se elevou. Mas a linha do horizonte está justamente no barco. Eu vou ver se eu acho aqui uma posição melhor aqui. Eu tenho uma filmagem... Thomas, uma pergunta, Thomas. Sim. Pode falar. Uma pergunta. Necessariamente, se em um dia acontecer esse efeito, no outro dia acontecer, ou é um jogo de tempo? Não, é as condições do tempo que fazem isso acontecer. Porque então, no outro dia, no mesmo horário, pode ser que você não veja efeito. Se você ver minhas filmagens ali da ponte, que eu fiz o teste de curvatura na ponte, você vê que no mesmo dia muda totalmente. Por quê? Porque vai mudar a frequência da luz, vai mudar a umidade, entendeu? Só que acontece o seguinte, que a refração, ela aumenta, as coisas têm que subir porque a refração aumenta. Isso é que a teoria deles dizem, entendeu? Por que as coisas sobem para você ver? Sim, que eu estou dizendo assim, porque por incrível que pareça, Thomas, naquele dia
a serra aumentou, a serra levitou mais 600 metros, né? Poderia, naquele dia da foto do cara, quer dizer que naquele dia da foto do cara, o efeito teve que acontecer naquele dia. É muito interessante, né? Porque é como se todo efeito, toda foto que mostrasse a realidade fosse uma coincidência, né? Como você está dizendo aí, né? Pode ser que um dia tenha, outro não, né? Sim, mas é que tá, o que a gente tem que entender é o seguinte, que as coisas sobrem no globo, no globo, para o globo funcionar, essa curvatura existir no globo, as coisas têm que subir por conta de uma refração que também sobe. Então, olha só, é um problema lógico, não é um problema matemático, o entendimento é lógico. Quer dizer, como é que as coisas, a refração precisa subir para essas coisas serem vistas, mas acontece o seguinte, que as coisas são vistas quando a refração, os parâmetros da refração abaixam, mesmo que você não saiba que refração que é, que nem eles sabem, porque eles teriam que medir essa refração metro a metro, ver a densidade do meio metro a metro. Imagina como é que ele vai medir a densidade metro a metro em 400 km, em 20, que seja 20 km, num teste de curvatura mais simples. Não vai conseguir. Então, eles usam um cálculo geométrico, que é uma falácia. Você não tem como descobrir índice de refração por geometria, porque você não tem os parâmetros primitivos, que é a umidade, que é a frequência da luz, que é a temperatura, né? Então, eles não sabem nada também. Eles estão chutando. Na verdade, sabem sim, eles sabem que como calcular a refração é que precisa desses meios, para você tem que ter densidade, saber a temperatura, metro a metro, mas é complicado você fazer isso. Na prática não é fácil, mas a questão da teoria do globo, por argumento, uma refração geométrica, resolve o que eles querem. Eles precisam que as coisas subam, né, para justificar. Mas é um problema lógico, por quê? Porque a natureza te diz o contrário. A natureza te diz o seguinte, olha, você vai ver mais. Por que você vai ver mais? Não é porque a refração aumentou e você viu aquilo ali. Você vai ver mais. Por quê? Porque os parâmetros que dão essa refração convergem para uma diminuição. Ou seja, é uma umidade que está abaixando, é a frequência da luz menor, entendeu? É uma temperatura mais amena. Então, são esses parâmetros que fazem a refração abaixar. Aí você consegue ver as coisas. Mas mesmo que você não saiba, mas você sabe que ela está diminuindo. Mas só que para o globo funcionar, ela tem que subir, né? Então, ela está em contradição com a natureza, cara, com a realidade. Então, você vê que ela está enganando, porque ela não está em sintonia com a realidade. Então, é aí que a gente percebe que foi usada para eliminar uma curvatura que não existe, né? Para continuar a manter a mentira, né? Eles usam essa desculpa aí da bruxa Morgana aí pra continuar com essa mentira do globo, né? Porque tem fotos aí, tem filmagens. Por exemplo, tem uma filmagem que eu até postei no meu canal, que é o seguinte, o cara tá num barco, né, a 47 quilômetros da cidade de Brainbunny, que fica, ela é capital de um estado lá, Queensland, na Austrália, e o cara filmou ela a 47 quilômetros de distância. Então já vieram falar que é essa Fata Morgana aí. Mas a gente percebe que é bem o fenômeno Fata Morgana, ele é bem diferente de muitas filmagens que a gente está conseguindo aí, a longas distâncias. Veja a Fata Morgana aqui, Ale, né? Isso. O exemplo clássico aqui da Fata Morgana, esse navio aqui, ela inverte, a imagem fica invertida. Então e outra coisa, você tem que capturar o objeto físico. O objeto físico ele está na linha adjacente ali à imagem invertida, né? Então você tem que capturar o objeto físico. Então você tem que capturar a cidade para dizer que aquele negócio se inverteu. Por isso que eu falei para o Franco. Então aquele pico daquela montanha teria que estar, se fosse uma Fata Morgana, ele teria que estar invertido. Pois né? Então o pessoal então agora a mania aí que os globaloides têm qualquer filmagem ou qualquer foto a longa distância é a tal da Fata Morgana, né, tchê? É brincadeira os caras. Você vê essa imagem aqui desse barco aqui, ela tá invertida, né? E aqui, agora aqui, o grande engano tá nesse espelhamento. Deixa eu ver se eu pego um espelhamento aqui que eu tava usando aqui, não falei muito sobre ele. Então, a linha do horizonte, você pensa que a linha do horizonte está nessa faixa mais escura aqui, não está. A linha do horizonte está exatamente ali no barco, ali,
Entendeu? Mas só acontece que a refração faz esse espelhamento aqui entre essa linha mais escura e o barco, e você pensa que ele se ergueu, quando na verdade ele está ali de fato, ele não, é um mero espelhamento na água, que eu vi isso várias vezes aqui fazendo a filmagem da ponte, eu consegui perceber várias vezes que você tinha um espelhamento, a ponte ela meio que espelhava ali, e dava essa sensação de que ela deu uma levantada, mas ali a linha do horizonte que você pensa que ela está mais recuada, e não está, ela está mais adiante. Sim. Então na cabeça dos globaloides é assim, né? O barco desaparece por causa da curvatura, e daí quando a gente filma um barco a longa distância, ou uma cidade a longa distância, subiu por causa da Fata Morgana. Então você pega esse barquinho aqui, parece que ele tá voando, né? Mas na verdade a linha do horizonte não é essa linha escura. A linha do horizonte está mais à frente, ali é porque a refração cria essa sensação que dá tipo um espelhamento. Tem imagens melhores, eu não estou conseguindo achar aqui, se alguém depois conseguir encontrar, você vê nitidamente até o reflexo do barco ali, que ele está espelhado, é um espelho que ele faz até essa linha mais escura, então, na verdade não subiu, então o que eles fazem para dizer que uma cidade levantou 1 quilômetro, é mais ou menos essa maluquice aqui, essa loucura aqui, que na verdade... na verdade, esse barco aqui não é uma miragem, ele não está atrás da curvatura, ele é real, ele é de verdade, e ele está simplesmente, a linha do horizonte que está te dando uma sensação de que ergueu, mas não, ele está ali, entendeu?